Se você ama fazer crochê, mas sente que às vezes falta direção, foco e fé, então fica aqui comigo porque nós vamos bater um papo e eu vou te contar 7 verdades que mudaram o meu crochê. Meu nome é Andréia Paula e seja muito bem-vindo ao meu canal. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu lar. Eu tô aqui fazendo meu crochêzinho e eu resolvi fazer um vídeo de um bate-papo, né? Onde eu falo sozinha. Um bate-papo de uma pessoa. Eu até coloquei aqui, né, o título 7 verdades, né, que ninguém me contou sobre o crochê. Na verdade, quando eu comecei, já tem muito tempo. Então, tem bastante coisas que eu só aprendi depois de muitos anos. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, né, essas são 7 dicas, né, que talvez vão te ajudar para você que especialmente está começando no crochê, né? Eu creio que vai te ajudar bastante. Talvez algumas dicas você já sabe, talvez outras não. Mas bora lá, né, gente? Enquanto eu faço o meu crochêzinho aqui, pega o seu crochêzinho aí, faz também, que aí você vai crochetando e me assistindo, tá bom? Estou aqui produzindo um jogo de tapetes, que logo eu vou estar lançando para vocês o vlog de produção desse jogo de tapetes. Talvez vai ser o próximo vídeo, né? Bora ver se vai dar certo. Então, bora ao nosso bate-papo. A primeira verdade que para mim é muito importante, mas muito mesmo, para quem trabalha, né? Não somente com crochê, mas em qualquer área, em qualquer coisa. A primeira coisa que nós devemos fazer, né, é consagrar o nosso trabalho, o nosso projeto a Deus. Que quando eu comecei, né, não tinha essa noção, mas é a base de tudo. Isso daí é o mais importante, que nós precisamos consagrar, né, o nosso trabalho, o nosso crochê para Deus. Nós precisamos já começar profetizando, pedindo para que ele possa já tá ali preparando clientes. Se a gente está fazendo uma peça que é pronta entrega, então nós temos que já falar: Senhor, abençoe para que eu possa vender rapidinho, né, esses trabalhos, para que seja uma bênção, para que quem comprar possa gostar e querer comprar mais, né, não? E se for um trabalho que você estiver fazendo que for sob encomenda, também já vai aí agradecendo a Deus por essa pessoa, né, que comprou com você, que possa comprar mais e surgir também novas pessoas aí comprando com você. Então, nós precisamos apresentar a Ele o nosso trabalho, o nosso dia, para que a gente possa ter um dia produtivo, que Ele possa abençoar as nossas vistas, né, gente? Porque assim como eu tenho dificuldade, possa abençoar as nossas mãos, o nosso corpo, a nossa mente, tudo, porque nós precisamos estar bem para a gente produzir, para a gente crochetar. E também agradecer a Ele, né? Já agradecer que a gente vai conseguir ter essa fé, né? Que a gente já tá, que a gente vai conseguir ali vender, que a gente vai ter um bom resultado, né? Então, para mim, consagrar a Deus é como se fosse a base de uma casa. Quando a pessoa vai construir uma casa, ela tem que fazer uma base, uma coluna bem feito. Se não tiver bem feito, nada dá certo. Então, Jesus, ele é a base do nosso trabalho, ele é o centro do nosso trabalho. A Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quer dizer, buscar o reino de Deus também é você entregar o seu trabalho a Ele, entregar o seu crochê a Ele, entendeu? Você falar: Senhor, eu tô fazendo isso aqui pra Ti, eu consagro, abençoa, entendeu? Então, isso também é você buscar primeiro o reino de Deus. É você colocar Ele em primeiro lugar em tudo na sua vida, tá? Então, aqui já ficou uma reflexão, já ficou aqui uma dica. Porque quando eu comecei, gente, eu não tive essas instruções.
Então, para mim, hoje é muito importante você estar sempre pedindo para Deus, orando, falando para Ele, para te ajudar. É a primeira coisa. Pegou ali, comprou um material, já abençoa, começou a fazer um trabalho, já vai profetizando que vai dar tudo certo, né? Tem um hino que fala sobre isso, né? Vai dar tudo certo. Seguindo aqui para a próxima, né? Que eu deixei aqui já preparadinho para passar para vocês. Uma que também é muito importante, gente. Olha só, cada pessoa aprende no seu tempo, tá? Cada pessoa tem o tempo de aprender, como a Bíblia também fala, né? Que a Bíblia fala de tudo, gente, de tudo mesmo você pensar, que lá fala que tudo tem o seu tempo determinado. Então, cada pessoa tem o seu tempo de aprender. Uns aprendem mais rápido, outros demoram mais. Tem gente que em 3 meses aprende um crochê. Tem gente que já leva mais tempo, mais anos aí para estar aprendendo, para estar aperfeiçoando. Eu demorei mais para aprender, entendeu? Então, assim, você precisa colocar aí na sua mente que cada pessoa é diferente. Então, faça, não desista não. Tentou ali, tá passando o tempo, continua, não desista. Você precisa continuar aí nessa persistência, né? Porque ninguém nasceu sabendo, gente. E uns é mais rápido, outros é mais lento. Igual eu tenho um raciocínio assim um pouco lento, sabe? Tem hora que eu vou ler uma coisa e eu tenho que ler várias vezes para me entender ali, porque eu tenho um raciocínio um pouco lento. Já tem pessoas que leu uma vez ali, já pegou, já raciocinou ali, já tá, né? Já sabe ali o que leu, já entendeu. Mas no meu caso não, no meu caso eu sou um pouco lento, né? Então para você ver que isso é normal. Cada pessoa tem o seu tempo certo de aprender, tá bom? Não fica aí comparando aí seu trabalho com quem já faz aí há tanto tempo, né? E aí você começa e já quer que fique igualzinha aquela pessoa. Não, você pode até colocar no seu coração, eu vou aprender e vou fazer meu crochê bonito igual de fulano, igual da artesã tal, entendeu? Mas você não pode comparar, porque você tá começando e aquela pessoa tem mais tempo. Então a gente não pode comparar o nosso crochê com quem tem bastante tempo. Eu já faço crochê, gente, desde quando eu era adolescente. Mas até hoje eu tô aprendendo. Até hoje eu vejo coisas novas no crochê. Eu sou professora também, dou aulas aí de crochê, mas mesmo assim eu tô aprendendo. Mas aquilo que eu sei, eu passo. Eu gosto muito de criar peças, gente. Gosto demais de criar peças. Criar não, na verdade não é nem criar, né? Porque a gente não cria, a gente copia, né? Como diz aí, nada se cria, tudo se copia. Então, eu vejo ali um modelinho e aquele modelo já me inspira ali em mudar alguma coisa. Então, eu já vou e mudo alguma coisa. Eu tenho isso na minha cabeça. Então, eu tô sempre modificando. Então, eu dou aula, né? Eu tenho aulas aí de tapetes aqui no meu canal, de barrado em pano de prato. E também tenho aulas pagas, né? De barrados em panos de prato, que são aqueles barrados mais elaborados, que eu levei mais tempo para poder, tipo, produzir, né? Como se diz, criar ali. Então, esses são pagos. Eu tenho acho que uns 8, 9 mais ou menos, tá? Caso vocês queiram conhecer, é só ir lá no meu Instagram, Andréia Paula Crochê, que vocês vão ver, tá? E no momento, hoje que é dia 17 de junho, né, de 2025, no momento as minhas aulas estão no valor promocionais por apenas R$10. Aí você fala, nossa, mas aí você vende suas aulas? Gente, eu tenho aulas também gratuitas, né? Mas essas aulas aí é porque eu levei mais tempo e também é a minha forma de renda, né? De ganhar o meu dinheirinho, né, gente? E R$10 é pouquinho, né? Se você for olhar para o que você pode ganhar aí, fazendo um modelo. Eu tenho um modelo mesmo que é sucesso, barradinho Encanto. É um sucesso aí. Mas o nosso bate-papo aqui, né? Já tava começando a ir para outro rumo, né, gente? Então, falamos aí que cada pessoa, né, aprende no seu tempo. Então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, gente.
Porque o meu fio tá aqui embaixo, de vez em quando eu olho aqui pra ver se não tá enganchando, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo, né, gente? Que é você começar a fazer o que você ama, o que você gosta. Olha só. Tem tanta coisa no crochê, gente. Tanta coisa. Nossa! Se você for pesquisar o que se faz de crochê, é uma infinidade de coisa. O mais comum aí que a gente vê, né? Tapetes, jogo de banheiro, jogo de americanos, trilho de mesa, né? Tem vestuário, roupas aí, bolsas, acessórios, tem muita coisa, tem até moda pet, né? Tem amigurumis, né? Tem muita coisa que se faz com o crochê. Então, se você tá começando, você precisa primeiro saber o que você quer fazer, né? Tem um foco ali, né? Tipo, tem um... Como se diz? Você já fazer aquilo que você ama, né? Tem gente que fala, eu vou aprender a fazer crochê porque eu quero trabalhar só com amigurumis. Tem gente que já quer aprender, quer trabalhar só com tapetes. Não é que você não pode fazer de tudo, não, gente. Se você quiser fazer de tudo, você faz. Eu tenho uma tia que ela faz barrada em panos de prata, ela faz tapete americano, ela faz amigurumi, ela faz até boneca, ela faz de tudo. Mas aí cada crocheteira, ela precisa se achar, ela precisa fazer aquilo que ama fazer. No meu caso, né, eu sou uma pessoa que eu prefiro, tipo assim, eu selecionei algumas coisas que eu quero trabalhar, né? Com tapetes, barrado em panos de prato, americano também vai, apesar que eu faço pouco. Algumas coisinhas que a gente faz também aí por fora, um chaveirinho, alguma coisa assim. Então, eu tenho algumas coisas que eu prefiro fazer. Tem coisas que eu não penso em fazer. Eu já fiz roupa? Já fiz. Inclusive, eu casei, quando eu casei, eu usei um vestido que eu mesma fiz. Vou deixar até a fotinha aqui, ó, pra vocês verem, desse lado aqui. Esse vestido aqui, ó, não dá pra ver direito, porque na época a câmera era ruim, né? Não tinha essa câmera boa, né? Alguém tirou pra mim. E esse vestido, gente, foi eu que fiz, né? No meu casamento, né? Casei lá no cartório e eu fiz esse vestido. Simples, mas do jeito que eu queria, né? E olha só, gente, vocês vão ver que tem, acho que vai aparecer, eu não sei se vai aparecer aqui pra vocês, umas bananas, uma barraca de banana. Na hora que eu tava saindo lá do cartório, né, eu vi uma barraca de banana e eu gosto demais de banana da prata, né? Aí eu vi essas bananas e eu queria. Então eu tirei pelo menos a foto perto, ficou tão bonita, né? E eu gosto dessa foto. Então esse vestido, gente, foi eu que fiz. Eu já fiz saias, eu já fiz biquíni, já fiz bolsas. Mas eu gosto de trabalhar, não é com esse ramo aí não, tá? Então eu procuro focar naquilo que eu gosto, né? Antes eu ficava perdida, o que eu vou fazer? Né? Ninguém não chegou pra mim e falou assim, nossa, André, você tem que ter um foco. Porque tem gente que faz de tudo, mas tem gente que precisa ter um foco, ter pra produzir, né? Que senão fica ali enrolado naquilo ali e não faz nada. Então, no meu caso, gente, eu decidi apenas trabalhar com algumas peças no crochê, sabe? Tô pensando aí em fazer umas bolsas dessas básicas mesmo, básicas sem forro aí, mas assim, isso aí é uma coisa que eu vou acrescentando aos poucos, tá? Mas se você tá começando, é bom ter poucas coisas aí pra você produzir melhor e depois você vai se achando aí no crochê. Eu sei que o mundo do crochê é grande, gente, é grande demais. Outra verdade que eu acho muito importante e hoje eu coloco em prática é o planejamento com propósito. Então isso é muito importante. Tipo assim, eu escolhi ali uns tapetes para fazer. Tem uns aqui igual esse daqui ele é sob encomenda. A cliente me pediu 8 tapetes do mesmo modelo, da mesma cor, gente. Mas eu tenho outros ali que já são pronta entrega. O que eu fiz? Eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer 4 pares de tapetes, né? 4 pares de tapetes. Então, eu fiz esse planejamento que eu queria fazer 4 pares.
já fui pegando os fios e vendo as combinações de cores, né? Porque é um tapete com várias cores. E aí eu vi as cores que ia dar certo, né, para aquele tapete e fui anotando. Tipo, flor vermelha, a folhinha verde, né? Que a gente fecha ali a gente faz square, né? Aí depois eu vou fazer 5 carreiras na cor cru, mais 3 na cor vermelha e tal, por aí vai. E aí eu anoto no caderno, gente. Eu coloco no caderno escrito, né? Porque aí, quando chegar no dia seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Porque eu fiz um planejamento antes. Então, eu já sei o que eu vou fazer. E aí, eu faço aquela remessa ali. Quando eu terminar, eu faço de novo, né? Para outro trabalho, eu já faço a mesma coisa. Eu faço esse planejamento. Ajuda bastante. Antes, eu fazia assim. Tipo assim, eu vou fazer tapetes, aí na hora que eu ia produzir, é que eu ia ainda ver o que eu ia fazer, a cor que eu ia usar, então demorava demais. Então hoje eu já tiro um tempo pra isso, eu já tiro um tempo só pra ver o que eu vou fazer de pronta entrega, e escrevo no papel e já coloco as cores que eu vou querer. E também o modelo que eu vou fazer, né, gente? Porque tem tantos modelos lindos hoje de cada peça. Se for tapete que você vai fazer, você precisa decidir qual modelo. Se é um modelo que tem flor, se é sem flor, se vai ser um tapete numa cor só, ou se vai ter várias cores. Você precisa ver o modelo, porque, gente, eu falo pra você, o YouTube é rico em modelos. Tem tantos modelos lindos, de tantos artesãos. Eu tenho alguns modelos aqui no meu canal de tapete, mas eu vejo tantos modelos lindos de tapete que os artesãos fazem, sabe? É tanto, sabe, que você fica querendo fazer tudo. Mas não pode, gente. Nós temos que ter um planejamento do que a gente vai fazer, né? Do que a gente vai produzir. Precisamos ter esse planejamento. Então, se você ainda não colocou em prática, se você é aquela pessoa, assim, que já foi igual eu, né? Vou fazer aqui sobre umas peças aqui à pronta entrega, e na hora você vai decidir o que você vai fazer, que modelo, qual a cor, vai tomar um pouco seu tempo. E se você tirar uma noite aí, uma tardezinha, para você fazer isso, você vai ver que você vai produzir bem melhor, vai mudar mesmo aí a sua forma no crochê, né? A sua forma de trabalhar no crochê. Então, se você nunca fez isso, né? Então faça. E se você já fez, eu creio que você deve realmente concordar comigo que ajuda bastante. Então não deixe de ter um caderninho, né? Um caderninho de rabisco. Organize aí o seu tempo, né? É muito importante a gente organizar o nosso tempo, porque é tanta coisa. E nós, que somos mulheres, donas de casa, bem sabemos, né? Tantas coisas que tem para fazer. E além de ter a casa que a gente precisa deixar arrumada, né? Tem nossa alimentação, o descanso, que é muito importante a gente parar para descansar. Não, a gente não pode fazer o crochê ali sem parar, a gente tem que parar um pouco, andar um pouco ali, descansar. Se qualquer coisa, você até intercala a faxina, né? Faz um pouco de crochê, depois levanta, lava uns pratos, depois faz mais crochê, aí depois levanta, vai passar um pano na casa, né? E dá uma descansada também, descansa um pouco, toma um cafezinho, lancha, bebe água, que é muito importante, gente, né? Bebe água. A minha água não tá aqui na mesa, mas tá aqui perto de mim, aqui no balcão. E a gente tem que estar sempre bebendo água, né? É muito importante. Tem que crochetar, mas tem que dar as paradinhas, né, gente? Então, precisamos organizar o nosso tempo no crochê, né? E se você for olhar assim, ó, a gente faz crochê, a gente tem que divulgar o crochê, tem que trabalhar nas fotos, tem que editar. No meu caso, que eu faço vídeos, eu tenho que fazer o vídeo, tenho que editar o vídeo para ficar bem legal o vídeo, postar. Eu faço tudo, né, gente? A capa, tudo é eu que faço. Então, a gente tem que organizar o tempo.
Por isso que eu não fico o dia todo crochetando. Eu crocheto algumas horas do dia, porque eu tenho que ir, tipo assim, intercalando, né? Entre o crochê, fazer, divulgar, fazer vídeo, editar, tem tarefa de casa, tem que parar para lanchar, para descansar. Então, a gente tem que saber, como se diz, organizar o tempo que dá para fazer tudo, né? Como eu já falei para vocês no vídeo, nesse vídeo, né, lá no início, que na Bíblia fala que tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Então, se a gente saber organizar, as coisas fluem, as coisas dão certo. Você que tem também, pessoa que tem, como se diz, que trabalha fora. Tem gente que trabalha fora, quando chega em casa ainda vai crochetar. E a questão mesmo, gente, de organização. Usa um caderninho aí, que é muito importante. Uma caneta. Olha só, gente, que coisa mais linda que é a minha caneta. Essa aqui foi a minha irmã que me deu, que ela fez pra mim. E eu uso aqui. Olha a gracinha. Então, arruma aí, gente, uma caneta, um caderno. Faz aí suas anotações de planejamento, de organização. Vai te ajudar tanto, você não tem ideia. Se você não costuma fazer essas coisas, então faça aí, tá? Que vai dar certo. Depois, ó, me conta aí nos comentários, né? Se alguma dessas dicas te ajudou, se você já conhecia, se você já colocou em prática, né? Ou coloca em prática alguma, tá? Deixa aí nos comentários, porque assim também vai ajudar outras crocheteiras, outros artesãos, né? Ô, gente, olha só. Aqui atrás da minha cadeira, se vocês verem um pelinho aí, um peludinho aí, é minha cachorrinha, tá? A minha cachorrinha deitou aqui no sofá aqui atrás, que eu coloquei esse sofá aqui, gente, pra mim crochetar. Porque quando eu não quero fazer crochê aqui, eu sento ali. Mas tá aqui no meu ateliê. E a minha cachorrinha fica ali, ó, sentadinha, deitadinha ali. Tem a outra também que tá ali fora. Então, se ela passar aí ou mexer aí, é minha cachorrinha, tá? Então, pessoal, falamos aqui a respeito de organização, né? Que é muito importante. E outra coisa também, que é muito importante, uma verdade muito boa, né? Que eu fui aprender a fazer assim, gente, ó, depois de tanto tempo que eu aprendi a trabalhar por produção. Eu não trabalhava por produção, gente. Esse tapete aqui que eu tô fazendo ele tem várias cores, né? E são 8 tapetes. Gente, eu fiz assim, mas é assim. 8 tapetes, né? Que a cliente me pediu. Se fosse antes, o que é que eu faria? Eu ia fazer um tapete de cada vez. Peça por peça. Nossa, dá até desânimo. Né? E só que eu fazia? Eu fazia, porque eu fazia desse jeito. Achava que era a forma certa. E aí, assistindo, gente, os vídeos, né, das artesãs, e eu comecei a ver vários falando sobre trabalhar por produção, que era melhor, que a pessoa trabalhava com mais agilidade, produzia mais, e eu via isso. Aí eu ficava assim, pensando, falei, quer saber? Eu vou fazer um teste. Eu vou trabalhar uma vez por produção pra mim ver o que vai dar. E não é que deu certo, gente? Parece que flui mais, sabe? Igual esse jogo aqui, ó. Como são 8, eu comecei fazendo as flores, né? São mais de... Sei lá, gente, são bastante flores aí, né? 3 vezes 8, eu sou ruim de matemática, Deus me livre. Eu sei que foi bastante flor, então eu fiz todas as flores, né? Na cor laranja. Depois eu vim fechando, né? Com a parte verde. Fechei esse square aí com verde. Em todos. Depois eu vim fazendo 5 carreiras, acho que foi 5, no branco, em todos, né? E assim fui, produzindo por produção. Eu, particularmente, percebi que meu trabalho rendeu mais, né? Que aí você vê aquela pilha, gente. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá aqui, ó. Tem vários tapetes aqui, tá? Que, inclusive, no próximo vídeo... vai ter um vlog de produção desses tapetes, né? Fica de olho aí, tá, gente? Se der certo, eu posto na sexta. Tô correndo aqui pra dar certo. Mas como eu faço várias coisas, nem sempre dá, né? Tô vendo se eu consigo postar na sexta.
fica aposta no terça e sexta, né? Vamos ver o que vai dar. Mas aí, gente, se você não tem esse costume de trabalhar por produção, faz um teste aí. Começa a trabalhar por produção, ver o que você acha. Pelo menos pra mim, deu super certo. Eu amei. Não lembro mais a primeira artesã que eu ouvi falar isso, porque senão eu ia dar os créditos a elas, mas eu não lembro, porque eu assisto várias e eu vi várias falando isso. E aí comecei a colocar em prática, né? Trabalhar por produção. Só que é assim, gente. Eu trabalho por produção, mas eu termino. Se eu vou produzir igual esses que eu tô fazendo aqui, né? Tem 8 tapetes aqui de uma cor. Então, eu tô trabalhando por produção, mas eu termino. Eu não deixo ali, tipo, acumulando um monte de trabalhos ali, pra depois terminar, não. No meu caso, eu pego ali uma remessa, trabalho por produção, termino e começo outra. Eu faço desse jeito, tá? Pelo menos pra mim dá certo e flui. É muito importante. Bom, gente, uma paradinha aqui pra beber uma água e jazinho eu retorno pra gente falar aí sobre a última verdade, que é muito importante, tá bom? Pronto, gente, eu voltei. Olá, olha só, gente, olá. Oi, sua mãe. Olha lá, gente, coisa mais fofa, né? Mamãe, é minha belinha, gente. Olha aqui, quando que ela vem, ó. Meu Deus do céu, aí. Minha filha, pelo amor de Deus, a mãe tá gravando. Vai pra lá, vai pra lá. Deita aí. Viu aí? Não, minha filha, deita aí, mamãe tá gravando, minha filha, deita aí. Já eu volto, gente, porque a situação. Gente, a minha cachorrinha gosta de subir aqui, né? Só que ela é muito boazinha, as duas. Uma sobe, a outra não. Mas essa daqui, ela sobe, ela não mexe em nada, nada, nada. Na minha mesa aqui tem um espaço aqui, né, mais pra cá, que eu coloquei um tapetinho só pra ela, né? E ela não mexe em nada, 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 né? Antes que alguém pergunte, ela não mexe nos seus crochê, não, não mexe em nada. Ela é muito educada, sabe? Nossa, é um amorzinho, é minha belinha. Tá lá, ó. Ai, ai, então, gente, voltando aqui, né, pro nosso assunto, enquanto a gente conversa aqui, ela fica ali aparecendo, né? Não tem jeito. O próximo assunto aqui pra gente finalizar, né, esse bate-papo, é um bate-papo que eu converso bastante, mas é um bate-papo, né, gente? É um bate-papo de uma pessoa só. A respeito de precificação, sabe? Esse negócio de precificação, eu acho que pega muita gente, né? Como já me pegou bastante no início aí. Quando eu comecei a crochetar, na verdade, até pouco tempo atrás, né? Tinha dificuldade nesse negócio de precificar. Mas, graças a Deus, a gente vai aprendendo. Olha, eu vou falar pra você. Hoje em dia, se você for colocar aí no YouTube como precificar o seu artesanato, o seu crochê, você vai ver vídeos aí de muitas pessoas aí ensinando você a fazer isso, né? Então, não precisa estar fazendo um curso para aprender, não. Você tá gastando seu dinheiro para aprender, não, porque aqui no YouTube, gente, já tem vários vídeos de artesãos que ensinam a você a precificar de forma correta. Claro que se você for ver várias, você pode ficar confusa, porque cada uma tem uma forma diferente de precificar. Então, você precisa ver uma que encaixa mais no seu perfil, né? Tem crocheteira, tem artesã, que ela precifica da seguinte forma. Ó, essa aí eu acho que é as mais antigas, né? Assim, acho que todas nós de vez em quando fazemos, ou melhor, de vez em quando eu faço isso, né? Não é sempre não, mas às vezes eu faço. E eu sei que tem algumas que faz, né? Que é aquela regra de 3, né? Você pegar o custo e multiplicar por 3. Que muitas criticam, falam que é errado, e falam assim, mas e a sua mão de obra? Mas eu penso assim, se uma pessoa não sabe, gente, se uma pessoa não sabe, eu acho que essa é a forma mais simples. A gente não pode julgar as pessoas, né? Tem gente que tem essa facilidade de pesquisar, de aprender, outras não. Então, acho que essa regra de 3 é para ajudar mesmo quem não tem aquele conhecimento.
E a forma mais antiga, né? Eu nem vou dizer que é errada, né? O importante não é ter prejuízo, a pessoa não ter prejuízos. Mas tem a forma, gente, que é uma forma que, como se diz, que pra mim é correto, né? Eu não vou ensinar aqui, só uma dica, tá? Que é aquela de você pegar o custo, né? Você somar aí pela sua hora de trabalho, né? Vamos dar exemplo que esse tapete aqui, eu não vou falar o valor que eu vou vender, né? Depois eu falo aí, talvez, que eu falo no vlog. Mas é um exemplo que eu vou dar aqui pra vocês, né? Tá? Eu não sei quanto tempo aqui que eu levei pra fazer essa peça. Ainda não fiz esse cálculo, vou ver aqui. Mas vamos dar exemplo que eu gastei 2 horas pra fazer um tapete, né? Vamos dar exemplo. E a minha hora de trabalho seja R$10. Então, se a minha hora de trabalho é R$10 e eu levei, vamos dizer, eu levei aí 2 horas pra fazer esse tapete, então já tem R$20 aí, né? R$20. Comprei o material. Vamos supor que eu gastei pra fazer esse tapete, porque você compra o barbante ali, no meu caso aqui, que é o quilo, eu consigo comprar até no valor de R$25 aí, né? O quilo. E aí, no caso, esse quilo de barbante de R$25, eu não vou usar todo no tapete só, né? Claro, então você tem que ver aí quanto que você vai usar no tapete. Mas vamos dar exemplo que o custo que eu tive para fazer esse tapete, vamos supor que foi R$10. Então, 10 mais 20 já deu R$30. Então, esse tapete já foi para 30, né? E aí, no caso, agora eu vou pegar ali e somar ali para uma margem de lucro, né? Vamos dar exemplo que eu quero ter aí 50% de lucro. Então, R$30 mais 50%, daí eu vou chegar no meu valor. Essa é uma forma, assim, como se diz, básica mesmo. Porque a gente sabe que a forma que tem aí de precificação, tem aquela precificação que é o pé da letra, que as pessoas vê o custo de tudo, do barbante, da embalagem, da etiqueta, se ela vai levar no correio, da energia, de um aluguel, de tudo. A pessoa junta tudo, entendeu? Tem gente que faz desse jeito, junta tudo, mas o custo que teve, né, também, material, para depois a pessoa, assim, também a hora de trabalho, porque tem gente que vê assim, ó, tem gente que faz assim, eu quero receber 2.000 de crochê por mês, então ela tem que ver quanto, fazer os cálculos para ver quanto que vale a hora de trabalho dela. Mas existe aí, gente, como eu falei para vocês aqui no YouTube, várias artesãs que ensinam. É só você colocar aí no YouTube como precificar seu crochê, seu artesanato, que você vai aprender, tá? Eu não vou me ensinar aqui porque eu tenho a minha forma de precificar o meu crochê. Não vou dizer que seja errada nem que seja certa, mas pra mim, me ajuda. É como se diz, eu não fico no prejuízo, eu tenho meu lucro, porque eu acho que quem fica... A gente não vai fazer um trabalho que fica no prejuízo, né, não? Mas assim, pra mim hoje, eu já tenho formas de precificar, eu já sei várias formas de precificar. Eu não sei uma só. Antigamente eu não tinha, eu ficava perdida, não sabia. A pessoa falava pra mim, falava assim, se fizer isso pra mim, esse tapete, quanto você cobra? Gente, eu não tinha noção do que cobrar. Eu não sabia nem como fazer, na verdade. Não tinha, assim, naquela época não tinha essa facilidade de que hoje tem, que na internet ensina, né? Naquela época não tinha. Não que eu sou tão antiga, tá, gente? Nem que eu sou tão antiga, não, mas até a internet que a gente tinha era discada. Então, hoje tem essa facilidade, né? A gente pesquisa aí, aprende, vê a forma que vai te encaixar, né? Que fica melhor pra você. É normal que às vezes você coloca um preço, vai ter críticas, né? Eu acho que as artesãs deveriam respeitar mais, né? O preço da outra, pode ajudar, né? Mas não, tipo, desrespeitar, porque tem gente que eu acho que desrespeita, que fala de uma forma muito grossa. E eu sempre falo aqui, gente, pra minha família, que não é o que você fala que fere uma pessoa, é a forma de você falar que fere uma pessoa. Você não vai chegar numa amiga sua e alguém vai falar, nossa, essa roupa ficou feia em você. Você vai machucar ela. Mas você pode chegar a falar pra ela assim, nossa, você tá linda.
Mas se você, eu acho que você fica muito bem naquelas roupas assim, ou se essa saia se você colocar com uma blusa preta vai ficar melhor, entendeu? Tem que saber falar, gente, né? Chegar assim e já tipo meio que sendo bruta com as pessoas, não. A gente tem que aprender a respeitar o próximo, sabe, em tudo. Tem gente que acha que ele sabe demais, né? Não, a pessoa ali não sabe, não vamos respeitar. Cada qual, gente, tem seu modo de viver. Cada qual tem um gasto diferente, teve um custo diferente, cada pessoa tem uma realidade diferente. Tem gente que tem uma facilidade para enviar para fora, para fazer vídeos, postar e enviar para fora. Tem gente que não sabe nem para onde começar. Tem gente que não tem esse conhecimento, tem gente que não dá para aprender, e a gente tem que respeitar isso. Tem gente que só consegue vender na cidade ali, entendeu? E às vezes cobra até um valor que a gente pensa assim que tá dando de graça, mas é o que a pessoa pode fazer. O importante é ela não deixar de fazer, né? E o crochê, pra mim, ele é um trabalho, mas ele também é uma arte, é uma terapia. Então, assim, eu não critico, assim, sabe, gente? Preço de ninguém. Não critico, eu tenho os meus, né? Alguém pode achar caro. Tem hora que eu posto aqui um trabalho e tem gente que pergunta o preço. Quando eu falo, tem gente que acha caro, mas é o meu preço. Já tem gente que acha barato. Nossa, é barato demais, mas é o meu preço. Se tá caro ou se tá barato, é o meu preço. Eu não... Ai, gente, falhou aqui, viu? Isso é normal que acontece. A gente conversa demais e a garganta dá isso. Isso é porque eu acabei de tomar água, né? Mas é a gente respeitar. Dá tudo certo, tá, gente? E aqui no YouTube tem artesãs aí que ensinam perfeitamente como você não ficar num prejuízo com o seu trabalho, com o seu crochê, tá bom? Não é uma coisa que eu vou ensinar pra vocês, porque eu não sou especialista também em precificação. Pra mim, eu coloco meu preço, não fico no prejuízo, né? Tenho o meu lucro, graças a Deus. E também no trabalho, não é só do crochê, né? Eu não fico só no crochê, tem também o digital. Então, pra mim, tá ótimo. Porque eu... Gente, agora eu tô percebendo que esse vestido aqui, ó... Parece que esse lado aqui é maior do que esse, tá vendo? Um lado maior do que o outro. Tá bom, né, gente? Isso aqui é aqueles vestidinhos assim que a gente compra baratinho, né? A gente vê aqueles baratinhos que a gente não resiste pra ficar em casa, mas não percebe que sempre vem com algum defeitozinho, né? Mas tá ótimo. Tá bom, né? Tô vestida. Pois é, gente. Esse eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar pra vocês. Na verdade, assim, sempre tem mais coisas, né? Mas para o vídeo de hoje, esse foi o assunto que eu preparei. Foi as verdades que eu preparei. Que quando eu comecei no crochê, eu não ouvi nada disso. Eu fui uma pessoa que... O meu professor, mesmo no crochê, foi Jesus. Eu falo para vocês de coração. Por quê? A minha mãe me ensinou a fazer as correntinhas, né? E depois que ela me ensinou a fazer as correntinhas, gente, aí eu fui me virando. Eu fui aprendendo um ponto aqui, uma ali. Jesus foi me ensinando aí a produzir, a modificar, entendeu? A ler gráficos. Eu via lá escrito ponto alto, fui aprendendo a ler os gráficos só ali mesmo com Jesus ali, ele foi me ensinando. Então, ele é meu professor, até hoje ele é meu professor. Eu não tive esse negócio de fazer curso, de ficar vendo vídeo na internet, não, viu? Mas graças a Deus, né, hoje a gente tem essa facilidade. Hoje tem aí vídeos que ensinam a pessoa a fazer o crochê começando do zero, né? Então, se você tem vontade, ainda não sabe, porque tem gente que assiste esses vídeos, nem sabe fazer crochê, mas tem vontade de aprender. Tem vídeos que ensinam, sabe? Mas hoje... que eu preparei para vocês foi esse vídeo e espero de coração que tenha te ajudado, tá, gente? Espero mesmo. Agora, me diz aqui nos comentários qual dessas verdades aqui você não conhecia ou você precisa colocar em prática, tá? Conta aqui nos comentários alguma coisa a respeito disso que eu falei, tá? E se você é uma pessoa que já consagra o seu crochê,
para Deus, então diga um amém aí, tá, gente? Diga um amém. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Me siga lá no meu Instagram, gente, Andréia Paula Crochê, tá bom? Fala lá que você chegou lá através desse vídeo aqui, tá? E que Deus, eu penso aqui que Deus abençoe suas mãos, que Deus abençoe suas vistas, que Deus abençoe seus negócios, seus projetos, que se você precisa colocar alguma dessas dicas em prática, que Ele possa te ajudar a colocar em prática, que você possa ter resultados. Se você não vende crochê, gente, se você não vende seus trabalhos aí, tá encalhado, tá parado, precisando de vender, eu profetizo que você vai vender em nome de Jesus, tá? Mas aí, ó, faz a sua parte também. Muda a estratégia, muda as cores, muda a foto. Procure tirar fotos bonitas, tá bom? E eu espero que eu tenha, de alguma forma, te ajudado, tá? Que Deus continue abençoando você grandemente. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente!